Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre espaço-tempo e significado. Se você caiu aqui de paraquedas, pausa esse vídeo, salva em assistir mais tarde, clica aqui na tela no vídeo O Problema, que é o primeiro vídeo da série de vídeos do livro Nação Dopamina. Esse livro foi escrito em 2021 pela Anna Lembke, publicado em inglês, e em 2022 ele é traduzido e publicado aqui no Brasil, tá bem? E aí eu estou trazendo em cada vídeo cada parte do livro, e é importante que você assista desde o início, porque existe uma sequência, porque a Anna Lembke, uma psiquiatra especialista para atender pessoas com dependências, ela conta histórias nesse livro, então ele é sequencial, é importante que você assista desde o início, tá bem? Se você está chegando aqui e já está acompanhando a sequência, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Hoje a gente muda, a gente continua na parte 2, que é o autocomprometimento, mas agora a gente está indo para uma outra parte, onde vai ter bastante coisas práticas aqui, que a Anna Lembke vai falar. Beleza, você fez o seu protocolo de abstinência, passou ali por toda a palavra dopamina, lembra? E agora, como é que você vai lidar com o autocomprometimento daqui para frente, tá certo? Se você não me conhece, meu nome é Thaís Tosati, eu sou psicoterapeuta, especialista no atendimento de sobreviventes de relações tóxicas, traumas infantis e da terapia breve do resgate da criança interior. Bem, então no final de 2017, o Jacob entra em contato com a Anna Lembke e ele teve uma recaída. Nessa altura, ele já está com 65 anos. Se você não lembra do Jacob, ele é o cara da máquina masturbatória, certo? Ele manda um e-mail para a Anna Lembke falando: olha, eu estou indo para o meu país de origem, estou viajando para o leste europeu, estou brigado com a minha família, está uma confusão, briga por causa de dinheiro. E aí a Anna Lembke dá algumas orientações para ele, pede: quando você voltar de viagem, marca uma consulta comigo e volta aqui para o consultório. E aí no consultório ele conta para ela, bem, o que piorou a situação é que eu assisti TV no quarto de hotel. Bem, se você lembra um pouco do que a Anna Lembke vai trazendo a história do Jacob lá nos vídeos, os primeiros vídeos, né, ligado à máquina masturbatória, é que ela vai trazer a surpresa dela de como que um quarto de hotel é um grande problema para pessoas com algumas dependências, especialmente a dependência de compulsão sexual. E tem um filme que mostra isso muito bem, que é a Terapia do Sexo. Então, sugiro fortemente que você assista. Não sei agora mais o streaming que ele está. Eu assisti quando estava na Netflix, mas isso faz muito tempo. Mas chama Terapia do Sexo. Vai ter uma cena onde mostra isso, como um quarto de hotel é muito propício para pessoas recaírem em compulsão sexual. Bem, o Jacob liga a TV do quarto para ver alguma coisa, acho que ligada a esporte, de repente, pá, pula, ele vê uma mulher nua na TV e isso começa a startar os pensamentos dele de querer voltar ao processo de compulsão, que, de novo, ele estava abstêmico há 1 ano. E você também deve lembrar que a Anna Lembke traz ela cita algumas pesquisas, né, com ratos e camundongos, sobre o processo de ficar 1 ano sem a droga, e quando esses animais foram expostos à droga, eles voltaram na compulsão como se estivesse lá no momento mais intenso da compulsão antes da abstinência, certo? Bem, ele sai de casa, ele volta para casa depois dessa viagem e, ao invés de trabalhar, ele faz o quê? Ele fica assistindo vídeos no YouTube de pinturas de corpos nus. E aí ele faz o quê? Ele sai para comprar todas as peças, monta a máquina. E aí eu vou citar os dias da semana para vocês terem uma noção da sequência da compulsão que ele recaiu. Então, na quarta-feira, ele já está com essa máquina toda montada e ele começa a usar, ele passa mais de 20 horas usando. Na quinta-feira de manhã, ele desmonta a máquina e joga as partes fora e vai trabalhar.
Na sexta de manhã, ele pega as peças do lixo, monta e usa o dia todo. Na sexta-noite, ele liga para o padrinho dele e no sábado ele vai a uma reunião do Sexaholics Anonymous, que aqui no Brasil é o Dependente de Amor e Sexo Anônimos, tá? Então, que história é essa de padrinho, de Sexaholic Anonymous, que ele está citando aqui é que ele fazia parte de uma irmandade de 12 passos de pessoas com dependência de sexo. E nas irmandades de 12 passos, a gente tem padrinhos, madrinhas para nos acompanhar nesse processo de recuperação. E aí ele ligou e vai para uma reunião. Na segunda-feira, então no domingo ele foi na reunião, não, no sábado ele foi na reunião, no domingo ele tira as peças do lixo, monta e usa de novo e começa toda a sequência. E ele fala para Ana Lemke, desesperado, eu quero parar, mas eu não consigo, o que eu faço? E aí a Ana, prepare-se para o conselho da Ana agora, que é surpreendente, pelo menos para mim. O que ela fala? Joga essas peças em um lugar que é impossível de você pegar. E quando vier o desejo, você vai ajoelhar e vai rezar pedindo a Deus. Mas tem que ser de joelhos. Bem, isso que a Ana está trazendo é uma coisa muito comum nas Irmandades de 12 Passos, tá? Porque nas Irmandades de 12 Passos é aconselhado que a gente recorra a um poder superior. E esse poder superior é do jeito que você concebe, do jeito que cada um concebe, tá? E a Ana vai explicar aqui porque que ela falou de Deus. E aí ela fala assim, convergiu o mundano e o metafísico. Ela falou, diante dessa situação que ele está, nada aqui é golpe baixo demais. Então, tudo vale. Mais ou menos isso que ela está querendo falar. Né? E ela diz, dizer a ele para rezar era quebrar regras não escritas. Médicos não falam em Deus, mas acredito em acreditar. E meus instintos me diziam que isso ressoaria com Jacob, que foi criado como um católico. Certo? Dizer a ele para cair de joelhos era também uma maneira de inserir alguma fisicalidade na coisa, qualquer coisa que quebrasse a compulsão mental que o estava compelindo a usar a máquina. Ou talvez eu reconhecesse uma necessidade profunda de que ele tivesse que encenar sua submissão. Muito forte isso. E aí ela diz, ela completa, e depois de rezar, você vai levantar e vai ligar para o seu padrinho, o padrinho lá do Sexaholics Anonymous, tá? E ele vai concordando com tudo e ela completa. E, por favor, se perdoe, Jacob. Você não é um homem ruim, você tem problemas, assim como todos nós. E aí a Ana começa a aprofundar aqui sobre autocomprometimento. O termo para descrever o ato de Jacob jogar fora sua máquina, isso é uma forma intencional e espontânea de criar barreiras entre ele e a droga de escolha para diminuir a chance do hiperconsumo compulsivo. O autocomprometimento não é, sobretudo, um ato de vontade. Isso é muito importante, gente. Autocomprometimento não é, sobretudo, um ato de vontade, embora a ação pessoal tenha alguma participação. Pelo contrário, o autocomprometimento reconhece abertamente as limitações da vontade. Em primeiro lugar, reconhecemos a perda de voluntariedade que ocorre quando estamos sob o fascínio de uma forte compulsão. Entre parênteses, e aí eu faço uma citação por minha conta, em virtude de conhecer as Irmandades de 12 Passos, o que ela está falando aqui é, eu admito que eu tenho essa dependência. Eu admito que eu sou impotente diante dessa droga, certo? E aí o que a gente precisa lembrar? A gente precisa lembrar de toda a aula que a Ana Lemke deu para a gente sobre como é que funciona a nossa via de recompensa
ligada ali à dopamina, prazer e sofrimento. Como é que quimicamente tudo está atuando no nosso corpo e quando vem a compulsão, somos impotentes diante disso. E o que ela está falando para a gente? Que autocomprometimento é algo que a gente tem que tomar as decisões, montar as estratégias quando a gente está em equilíbrio, está em homeostase. Foi ela mesma que trouxe esse termo para a gente, do equilíbrio do corpo, que eu também posso falar de regulação emocional. Se eu estou engatilhada estou na fissura do consumo da minha droga de escolha, acabou boa vontade. A boa vontade, ela tem que acontecer nessas estratégias. Então, quando ela fala para ele, jogue essas peças, essa máquina, de um jeito que você não vai ter acesso mais. Isso é imprescindível. Nesse momento, essa pessoa consegue ter alguma ação voluntária e boa vontade. Se ele entrar na fissura, acabou, né? E ela mostra no livro essa linha, né? O cara vê uma mulher nua na TV, ele chega em casa, não vai trabalhar, começa a ver YouTube, corpos nus, compra as peças da máquina, monta a máquina, pronto. Acabou. A casa caiu, certo? E aí, ela vai falar sobre que se a gente esperar ter a compulsão, sentir a compulsão para tomar alguma atitude lúcida, esquece. Na agonia do desejo, não há escolha. Certo? Então, isso precisa ser feito antes do desejo vir. E aí ela conta que com esses anos de atendimento com pacientes dependentes, ela começou a escutar as estratégias de autocomprometimento deles e em algum momento ela começou a notar. E ela começou a copiar algumas estratégias para aconselhar outros. E ela mesma usou com ela algumas estratégias que ela ouviu em consultório. Então, ela cita que quando ela disse para ele se livrar das peças da máquina em um lugar distante, ela aprendeu isso com outro paciente dela, certo? E aí ela sempre pergunta para os pacientes que tipo de barreiras você pode colocar em prática para dificultar o fácil acesso à sua droga de escolha? Então, talvez essa pergunta também ajude você a entender que barreiras você pode colocar no momento onde você está lúcido, onde você está lúcida e o desejo ainda não veio. E ela vai falar que o autocomprometimento ele tem 3 categorias amplas. 1 é a estratégia física, espaço. 2, estratégias cronológicas, tempo. 3, estratégias categóricas, significado. Tudo isso eu vou explicar em detalhes nos vídeos que vão vir a seguir. Tá? Ela diz que essas estratégias elas não são isentas de falhas, especialmente quando se trata de dependência severa. Porém, sem essas estratégias, essa pessoa fica mais suscetível a autoengano, a má-fé, ciência imperfeita. Então, autocomprometimento não é perfeito, não é garantia de nada, mas ele é um ponto de partida bom e necessário. E aí, como é que esse conteúdo chegou para você? Você tem barreiras que você coloca em prática no momento onde você está regulada, lúcido, para não recair na sua compulsão, na sua obsessão da sua droga de escolha? Conta aqui para a gente que tipo de barreiras que você utiliza e a gente vai para os próximos vídeos e entender cada uma dessas estratégias. Bem, se você é novo, se você é nova por aqui, deixa o seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e pode ajudar outras pessoas. E isso faz com que esse abençoado desse algoritmo entregue para mais pessoas, certo? Deixa o seu comentário aqui, isso também ajuda a dar engajamento no vídeo. Se você é novo, se você é nova por aqui, se inscreve no canal. Toda segunda às 7 da manhã tem vídeo de psicoeducação, toda quarta ao meio-dia tem temas recorrentes de consultório e vou estrear a partir dessa semana um horário novo na sexta-feira
às 18 horas, com o livro A Nova Menopausa, da doutora Mary Claire Haver. Ok? Muito obrigada e até o próximo vídeo.